Boa noite a todos. Meu nome é Priscila e sou uma trabalhadora aqui do centro. E hoje eu vim para a gente conversar sobre um tema que a gente ouve bastante e que eu acho muito pertinente com esse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, de muita tristeza, muito medo, né? Que é a resiliência. Mas antes da gente começar a nossa conversa, gostaria que todos vocês fechassem os olhos e acalmassem o coração e elevassem os pensamentos de vocês até o céu, até a espiritualidade, para a gente sentir um pouquinho como a espiritualidade, apesar da gente muitas vezes não sentir, da gente não perceber, como ela nos acompanha e nos conforta, e embora a gente ache que não, ou às vezes a gente nem sinta, mas ela nos fortalece e nos ajuda a continuar na nossa caminhada. E por isso nós temos que ser muito gratos por estarmos aqui e por termos essa chance de todo dia recomeçar o nosso caminho evolutório. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, antes da gente falar sobre a resiliência, eu gostaria de falar um pouquinho primeiro sobre a resignação. Resignação é uma palavra que a gente ouve bastante, que a gente encontra na Bíblia, encontra no Livro dos Espíritos, e a gente sempre ouve a seguinte recomendação: sejamos resignados. E eu não sabia o que significava resignação, então eu fui procurar o que significa. Resignação é aceitação. É uma condição da gente estar submisso a alguma pessoa ou até mesmo à ação do destino. Isso é resignação, é a gente aceitar, né? E daí como que a gente aceita isso? Eu sempre tive dentro de mim uma rebeldia. Toda vez que alguém falava, você tem que ser submissa, eu falava, não quero ser submissa a coisa nenhuma, nem a ninguém. E a gente sempre ouve isso e sempre vem esse conselho: sejam resignados, sejai resignados, aceitem as agruras da vida. A gente sempre ouve isso, e na Bíblia tem muitas passagens assim, né? E, inclusive, até no Livro dos Espíritos também, a gente sempre se depara com esse tipo de orientação. Essa resignação, essa aceitação que a Bíblia traz, ela não significa a gente ser passivo, não significa a gente aceitar pura e simplesmente, sem raciocinar em nada. E também não significa que a gente tem que ficar inerte, que a gente tem que ficar parado diante dos problemas ou das situações, tá? Quando a gente pensa que a gente está aqui nesse plano, encarnados, a Terra, apesar de não parecer, apesar dela parecer um mundo de delícias, mas ela não é, pelo contrário. Esse plano encarnatório, ele é um plano de provas e de expiações. Então, nós estamos aqui sujeitos a isso todos os dias, a provas, a expiações. Nós viemos também para fazer resgates, né, resgates kármicos, e a grande maioria, para não falar todos eles, a gente não tem ideia do que a gente tem que passar, do que a gente vai passar, do que nós mesmos programamos para nós, né, das dificuldades, das provas que a gente se propôs a superar aqui nesse plano, nessa encarnação. Então, a gente está aqui, na verdade, para evoluir. E a dor aqui que a gente passa, que a gente sente, ela é, na verdade, um impulso para a gente se transformar, para a gente evoluir. Apesar de muitas e muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não perceber isso. E a gente simplesmente sofre, né? E muitas vezes a gente deixa de ver, de tentar entender qual que é a lição que está vindo ali daquele sofrimento. O que aquele sofrimento veio? Ele veio para nos ensinar algo. Mas o que é que ele veio para nos ensinar?
E nesse sentido, quando a gente tem um problema, a dor que resulta desse fato, né, dessa situação que a gente está vivendo, ela é uma coisa que acontece, a gente sente ali aquela dor. O sofrimento é a nossa resposta para essa dor, a gente sofre quando sente aquela dor. E isso, dor, eu estou falando de qualquer fato que venha que nos faça sofrer. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor moral, pode ser uma dor emocional, psicológica. Então, é algum fato que acontece que gera uma dor na gente, um sofrimento na gente, né? O sofrimento é essa nossa resposta diante dessa dor que a gente está sofrendo. E essa dor, ela pode vir atrelada a muitas causas diferentes. Então, a espiritualidade nos passa o quê? Que o sofrimento, ele é opcional. Quando a gente pensa que existe uma dor e que o sofrimento é opcional, é muito questionável. Como que a gente pode optar por não sofrer? É a partir do momento, a gente vai sofrer, mas o sofrimento racional, ele é diferente do sofrimento pelo sofrimento. Quando nós estamos diante de uma dor, a gente tem que tentar entender o que é que está causando aquela dor e tentar compreender qual é a lição que está vindo junto com aquela dor. Muitas vezes a gente não consegue entender naquele momento em que a gente está sofrendo, porque a gente só sofre, a gente sofre muito. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de muita dor, e é uma dor generalizada, porque com a pandemia todos nós estamos sofrendo, seja porque adoecemos, seja porque entes queridos adoeceram, seja porque adoeceram e ainda estão sofrendo, estão em convalescença, ou porque se foram. Então, nós estamos agora num momento de profunda dor, e é uma dor geral, a humanidade toda está sofrendo. E como que a gente consegue pensar nisso e passar por isso, né? E o sofrimento que a gente está passando agora, mesmo que a gente não tenha noção disso, mas ele está trazendo feridas para todas as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que acham que estão passando bem por tudo isso, que estão bem, ele está trazendo essa situação que nós estamos vivendo agora de pandemia, ela está trazendo dores e vai deixar marcas em todas as pessoas. E mesmo que não sejam marcas físicas, mas às vezes são marcas emocionais. Porque o medo que a gente sente todos os dias, todos nós estamos sentindo medo. Mesmo que nós não tenhamos ninguém doente próximo, mas a gente tem medo que os nossos entes queridos se contaminem, a gente tem medo de ficar doente, e tudo isso causa marcas em nós, mesmo que nós não estejamos percebendo agora. Então, nós somos hoje uma humanidade que está adoecendo e que vai continuar adoecendo, apesar da Covid, apesar de não nos contaminarmos com o vírus, porque nós estamos sujeitos a esse sofrimento. Então, é muito importante que a gente se analise, que a gente se acompanhe e se cuide bastante, preste bastante atenção em nós, porque hoje nós estamos sempre com a preocupação, em geral, em regra, em duas coisas: nos boletos que estão vencendo, porque o trabalho está complicado para todo mundo. A gente tem medo de ficar sem trabalho, se está sem trabalho tem medo de não conseguir trabalho, tem medo de não conseguir pagar as contas, e o outro olho no jornal, para ver como é que está a pandemia, como é que estão os números, se está vacinando, se não está, qual vacina é mais eficaz, qual não é, quantas pessoas estão morrendo, quem está se contaminando. Isso é o que a gente está vivendo todos os dias, e isso causa impactos em nós. Então, quantas vezes a gente não esquece até de rezar antes de dormir? Né? Ou se reza pensando: Senhor, me proteja, Senhor, proteja os meus. E a gente está nesse turbilhão, a gente vem vivendo nesse turbilhão todos os dias, nessa onda, né? E isso não diminui. Então, essa sensação, ela é muito forte. E então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa saúde física, mas também com a nossa saúde mental e emocional, porque isso é muito importante. Então, quando a gente vai falar então sobre resignação,
e sobre sofrimento, sobre sentir uma dor e não sofrer, é sobre ter consciência do que aquela dor está causando na gente, qual é a lição que ela está trazendo para a gente, se for possível, se não for possível, não está conseguindo ver, não está enxergando, mas tentar sempre se equilibrar e tomar cuidado, bastante cuidado com o seu emocional, com o emocional de cada um. E dentro dessa resignação, a gente então pensa o quê? Na resiliência, que a gente ouve tanto falar em resiliência. O que é resiliência? Resiliência é uma propriedade, é um conceito que é utilizado na física, que ele diz respeito a uma matéria que, mesmo sofrendo uma grande pressão, sendo inclusive até tirada da forma dela, então seria isso, ela perde a forma dela e depois que ela para de sofrer essa pressão, ela retorna à sua forma original. É uma propriedade da matéria, é a capacidade de, mesmo sentindo uma grande pressão, de retornar, de voltar a ser o que era. Trazendo esse conceito para dentro da psicologia, a resiliência, ela é uma combinação de fatores que propiciam ao ser humano condições de enfrentar essas situações de grande pressão e de passar por elas e de continuar vivendo, de voltar ao seu equilíbrio, de passar por uma situação de muita pressão e voltar a uma condição de equilíbrio. E a partir disso, continuar. E quem são resilientes? São os indivíduos que suportam esses grandes dramas na vida, que passam por essas situações difíceis, por essas situações problemáticas e que ainda assim conseguem continuar vivendo, conseguem continuar lutando, conseguem continuar caminhando. Quantas vezes, nas nossas vidas a gente se viu frente a uma situação em que a gente pensou em desistir? Pensou, não, aqui acho que é o meu limite, acho que a partir daqui eu não aguento mais continuar, para mim está muito difícil, está muito doloroso. E mesmo assim, vocês continuaram, porque vocês estão aqui hoje, todos vocês. Isso significa que todos vocês têm dentro de vocês a resiliência, a capacidade de passar por um trauma, por uma dor, por um sofrimento e continuar, porque vocês todos estão aqui. Então, vocês podem, a partir de hoje, falar que vocês são resilientes. Vocês têm essa capacidade. E nós temos, sim, essa capacidade. É fácil? Não, não é fácil. E onde reside, de onde que a gente consegue tirar força e ajuda para continuar diante de momentos de grande dor, de grande sofrimento? Nós conseguimos tirar forças, em primeiro lugar, da esperança, porque enquanto há esperança, há luta. E também, eu não vou falar em segundo lugar, mas igualmente, na fé. Porque se a gente tem fé de que as coisas vão melhorar, a gente também tem fé e a gente tem esperança para continuar lutando. Então é daí que vem também a resignação, mas uma resignação consciente, da gente olhar para a situação que a gente está vivendo, olhar para a dificuldade que a gente está passando e entender que nós não estamos sozinhos. Vocês não estão sós. Nós não estamos sós. Nós temos, sim, o acompanhamento da espiritualidade, que apesar da gente não perceber, da gente não sentir, nos fortalece, nos segura, nos levanta quando a gente cai. E muitas vezes a gente não vê a espiritualidade. Todos nós aqui estamos acompanhados, aqui esse local está cheio de espíritos, nós somos acompanhados por espíritos que nos ajudam e nos protegem. E a gente não sente, a gente não percebe, a gente não ouve, a gente não vê. Às vezes a espiritualidade se manifesta naquela pessoa que se aproxima de você
às vezes sem te conhecer, no momento em que você está frágil e que te dá uma palavra de consolo e de carinho e de força, sem perceber. Às vezes fala uma frase para você que muda o seu dia, que te faz respirar novamente, tomar um fôlego e continuar. Deus está ali naquele momento, está ajudando você, a espiritualidade está presente ali naquele momento. Lembrem-se sempre que nós não estamos sós e todos nós temos a possibilidade e a capacidade de ser resilientes e de ser fortes, apesar da gente achar que às vezes a gente não consegue. Eu poderia citar aqui dicas, tem aqui várias dicas para a gente ter mais resiliência, tá? Então, eu vou colocar algumas delas e depois eu vou colocar o último pensamento que me veio hoje, que eu acho que é o mais pertinente de todos e é o mais forte, a mensagem mais forte de hoje. Algumas dicas para a gente aprender, para a gente desenvolver essa capacidade de ser resiliente. A gente se manter flexível, a gente, quando está presente, né, nos desafios das nossas vidas, diante dos desafios, é a gente pensar, ok, estou nesse caminho, atrás desse objetivo. Às vezes a gente não consegue chegar onde a gente se propôs ou alcançar o objetivo que a gente queria. Nessa hora, o que a gente tem que pensar? Vai sentir a frustração? Vai sentir. Mas se a gente precisar mudar de rota, a gente ajusta. Esse objetivo aqui, esse trabalho, esse emprego que eu estava, não consegui manter. Então, ok, não consegui. O que eu vou fazer agora? Mudar de rota. O que eu posso fazer além disso? Porque a gente sempre sabe fazer mais de uma coisa. A gente não é uma coisa só. Nenhum de vocês, apesar de pensar, eu sou só isso na vida. Não, todo mundo é mais de alguma coisa. Todo mundo tem mais de uma aptidão, mais de um dom. Então, nós não somos seres limitados, nenhum de vocês é. Então, vocês sempre podem reajustar a rota, corrigir, falar, isso aqui não deu certo, então agora eu vou tentar para cá. Então, a gente tem que se manter flexível. A gente tem que procurar também aprender as lições. Qual é a lição que veio daquela situação? O que está acontecendo aqui? O que aconteceu? O que eu aprendi aqui? Eu aprendi aqui que eu sou mais forte do que eu penso, de repente, do que eu achava. Eu aprendi que eu tenho que ser um pouco mais humilde. Eu aprendi que eu tenho que ouvir mais as pessoas. Ou eu aprendi que eu tenho que dizer não. Às vezes a gente tem que dizer não para algumas situações. E é aquilo que às vezes a gente tem que aprender. Às vezes a gente tem que aprender a dizer sim. Às vezes a gente tem que olhar o próximo com um pouco mais de amor, com um pouco mais de empatia, se colocar no lugar do outro para entender o que ele está querendo dizer para nós, sabe? É importante também, tudo isso é importante. Sempre, sempre, sempre com equilíbrio. Mas a lição, a mensagem que me veio hoje quando eu estava pensando em resiliência, em resignação, foi uma história que inclusive eu não consegui encontrar, que falava que Chico Xavier tinha na beira da cama dele, não sei se era na cabeceira, ele tinha um papelzinho escrito "Tudo passa". E quando perguntaram para ele o que significava aquilo ali, por que tudo passa, e ele falou assim que, me perdoem se eu estiver fazendo alguma alteração, mas a mensagem que ele passou é que tudo passa. Os momentos bons, as grandes felicidades que a gente tem, aqueles picos de felicidade na vida que a gente acha que a gente nunca mais vai ser tão feliz, aquele momento ali, ele também vai passar. A gente vai ter outros momentos de felicidade na vida, que vão ser diferentes, podem ser tão intensos quanto, mas vão ser diferentes. E eles também vão passar. E os grandes momentos de dificuldade, as grandes dores que a gente vai sentir na vida, a perda dos entes queridos, a gente não sabe o que a gente veio programado aqui para passar na existência. E uma coisa é fato. Todos nós vamos ter perdas. Todos nós vamos perder algum ente querido. A nossa mãe não vai viver para sempre, apesar da gente achar que sim.
que eu acho que minha mãe é a Mulher Maravilha, que ela nunca vai morrer, mas eu sei que um dia ela vai. E pode ser que eu viva isso. Pode ser que eu vá antes. O meu pai vai morrer. Meus irmãos um dia vão morrer. Meu marido vai morrer. E essas são dores que eu sinto que antes da pandemia eram dores que estavam longe de mim, estavam distantes. Hoje elas estão muito próximas. Eu sinto essas dores e esse medo todos os dias. E isso fatalmente vai acontecer. Isso vai acontecer para todos nós. Só que isso também vai passar. Tudo passa. A alegria vai passar. A tristeza também vai passar. A dor vai passar. A dificuldade vai passar. E se Deus quiser, a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui a hora que isso acontecer. A gente vai estar aqui, a gente vai sentir essa dor. A gente vai aprender com essa dor. A gente vai aprender com os momentos felizes também. Só que tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Então, quando a gente pensa que tudo passa, tudo passa. A gente sente, pelo menos eu senti, um pouquinho de tristeza, por saber que os momentos felizes vão passar, mas eu senti um pouquinho de paz, por saber que tudo isso também vai passar. E quando a gente diz que tudo passa, a pandemia também vai passar. Então a dificuldade vai passar. Tudo isso um dia vai passar. Tá? Só não vai passar duas coisas. Em primeiro lugar, tem uma coisa que não passa e que não acaba, que é Deus. É o amor de Deus por nós, que somos espíritos e que somos seus filhos. E nós também, enquanto espíritos, a gente também não vai passar. A gente vai passar por essas situações, mas a gente não vai acabar. Porque mesmo que quando esse corpo aqui, porque esse corpo aqui meu, ele também vai passar. Ele também vai acabar. Ele vai voltar de onde ele veio, ele vai voltar para o pó. Um dia ele vai voltar. Mas o espírito que está aqui dentro, que está habitando esse corpo aqui, ele não. Ele vai passar por isso, mas ele vai continuar. Assim como todos vocês. Assim como todos aqueles que por aqui já passaram e que hoje não estão mais aqui. Em carne. Mas eles podem estar aqui em espírito com a gente. Então, essas coisas transitórias passam. Mas o mais importante permanece. Nós permanecemos enquanto espíritos e Deus permanece. Então, quando vocês estiverem frente a momentos de tristeza, de perturbação, de dor, lembrem-se que tudo passa, mas a gente permanece e Deus permanece. Isso é o mais importante. É o mais importante que nós temos hoje. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, de todos vocês também. Uma boa noite para todos